Vou pegar aqui a aula passada e a gente já continua. Ok. Então a gente tinha visto, né, na aula passada, a gente falou sobre a definição da transformada Z, né? Falou que é uma transformada parecida até com a transformada de Laplace, né? É muito semelhante, só que a gente vai trabalhar aqui com sistemas discretos no tempo, né? Até agora a gente estava trabalhando com sistemas contínuos, né? Tanto na transformada de Laplace como na transformada de Fourier eram sistemas contínuos, tá? E agora a gente vai trabalhar com sistemas discretos, né? A gente relembrou como é que era a notação lá de sistema discreto, aquele modelinho ali, o pessoal chama de pau e bola, né? Porque parece um bonequinho, né? E a gente viu, né, que a gente usa esse tipo de transformada para a gente poder trabalhar analisando, né, basicamente, fazendo uma análise qualitativa, né, dos sistemas de tempo discreto, tá? Então, é o que eu falo, você pode não usar a transformada Z, mas você vai ter que trabalhar com interatividade, às vezes o número de interações tem que ser muito grande. Então, se você quiser trabalhar de uma maneira mais analítica, ou quando você não tem, por exemplo, algum dado numérico, a transformada Z ajuda bastante, tá? Assim como na transformada de Laplace, a transformada Z que a gente vai trabalhar é a transformada Z unilateral, quer dizer, ela começa, né, em n igual a zero aqui, ó, tá? Tá certo? Esse Z é um número complexo, então quer dizer o seguinte, que quando você sai da sequência em tempo discreto, você chega numa função em Z, ou seja, uma função no plano. Então, isso a gente já tinha visto quando a gente estava trabalhando com Laplace, que é um complicador para fazer a transformada inversa. Então, quando a gente trabalha com transformada Z, normalmente a gente não faz transformada inversa pela definição, porque é uma integral muito complicada de fazer. Tá? Na aula passada também a gente começou já a fazer transformada Z de uma sequência, né? Uma sequência A elevada a N, né? E a gente viu que a transformada Z dessa sequência A elevada a N, né? Botei aqui um A maior do que 1, né? Aí ela é crescente, né? A gente viu que quando a gente calculou essa transformada Z, deixa eu mostrar aqui, peraí, deixa eu ver onde ela está. Eu botei mais para baixo. Ué? Ah, tá aqui embaixo, viu? Quando a gente trabalha com essa transformada Z aqui, né, do A elevado a N, a gente viu que o que ia acontecer? A transformada Z, ela chegava, né? Você chegava nela como Z sobre Z menos A, né? Desde que, né, esse Z, né, esse complexo, fosse o módulo de Z fosse maior do que o módulo de A, né? Então a gente viu, ó, que o módulo de Z é maior do que o módulo de A é essa área aqui do plano, né? Onde aqui você tem na origem um círculo de raio A, tudo que está fora, todos esses Z's aqui, a integral converge. Então não precisa se preocupar com região de convergência da transformada Z, pelo mesmo motivo que não precisa se preocupar com região de convergência da transformada de Laplace. É mais para você não ter que voltar, digamos assim, para não ter que ficar escrevendo isso na hora de fazer a transformada inversa. Para ser uma relação bionívoca, na verdade, 1 para 1, tá? Então aqui está a região de convergência aqui que a gente fez para essa sequência. A gente até falou, ó, a gente fez uma sequência que era essa aqui, A elevado a N, U de N. E aí eu falei, aí a transformada Z disso aqui deu Z sobre Z menos A, tá? Aí eu falei, ó, com isso a gente consegue, por exemplo, determinar a transformada Z de U de N só. Por quê? Porque o que é U de N? A gente pode dizer que U de N é 1 elevado a N, U de N, né? 1 elevado a 0, 1 elevado a 1, 1 elevado a 2, 1 elevado a 3, vai dar sempre 1, né? Quando multiplicar por U de N, certo? Você vai ter o próprio U de N, tá certo? Então, fazendo a comparação entre esse cara aqui
e esse cara aqui, o que você tem? Você tem isso aqui, ó, Z sobre Z menos 1, certo? É igualzinho, tá legal? É igualzinho, ok? Uma outra transformada Z que a gente pode fazer, que é muito simples, eu não sei se eu cheguei a colocar aqui, acho que eu coloquei, né, do delta Z, o delta de N, né? Eu coloquei ela aqui, mas eu nem calculei. Como é que a gente pode calcular essa transformada Z aqui do delta de N? É só usar a definição, né? Transformada Z. Opa. Deixa eu pegar aqui. Transformada Z, né? Do delta de N. Tá gravando? Tá. É igual. Somatório de N igual a 0 até infinito, né? Até mais infinito, de delta de N, né? Que é a sequência Z elevado a menos N, certo? O delta de N ele só tem o valor definido em 0, ele vale 1. Depois ele vale 0, vale 0, vale 0, aqui também vale 0, vale 0, vale 0, tá ok? Esse aqui é o delta de N, né? O que vai acontecer aqui então? Quando você for fazer somatório, vai dar delta de 0, né? Vezes Z elevado a menos 0, desculpa, é isso mesmo, né? Mais delta de 1, Z elevado a menos 1, mais, vai bater, delta de 2, Z elevado a menos 2, mais, ponto de pontinho, né? Isso tudo aqui, pelo fato de delta de 1, né, ser igual a 0, delta de 2 ser igual a 0 e assim por diante, isso daqui é 0, só sobra esse, Z elevado a 0 é 1, delta de 0 é 1, isso aqui vai dar 1, tá? Ok? A gente pode fazer de outra maneira também. O que a gente vai fazer agora, né? A gente já falou da definição, já fez a transformada Z de uma sequência A elevado a N, feita a transformada Z da sequência A elevado a N, está lá no vídeo que eu ainda não coloquei na internet, quem não viu na aula passada, mas vai estar lá. A gente fez usando aqui uma soma, né? E aí a gente viu quando é que essa soma convergia, né? Ela só converge quando o módulo de Z é maior do que o módulo de A, tá ok? E aí, o que eu vou fazer agora é falar das propriedades, tá certo? Então aqui tem várias propriedades que são relativas à transformada Z, tá? E aí o que vai acontecer? Sabendo dessas propriedades, pessoal, a gente consegue, usando as transformadas que a gente já conhece, a gente consegue encontrar a transformada de um monte de outras sequências, tá certo? E depois a gente vai botar os problemas que interessam para a gente, tá? Então vamos pegar aqui, ó, primeira propriedade, né, que é a linearidade, né? Isso aqui é sempre uma das primeiras propriedades que a gente tem, né? E é muito simples você provar a linearidade, né? É só você substituir na definição, né? Então, por exemplo, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte: se você pegar uma combinação linear de sequências, né? No caso, F1 de N, F2 de N, F3 de N, né? Então vai ser um A, F1, mais B, F2, mais C, F3 e assim por diante. Você vai ter o quê? A transformada Z vai ser o A vezes a transformada Z da sequência 1, né? Ou seja, F1 de Z mais o B e assim por diante. Quando é que é importante isso? É quando você, por exemplo, quer fazer justamente transformada inversa, né? Por exemplo, se você chegasse e fizesse isso aqui, ó, vamos supor que você tem que a transformada Z de uma função é isso aqui, ó, Z sobre Z menos 2, certo? Mais 3Z sobre Z menos 5, por exemplo, tá? Essa é a transformada Z. Se eu quisesse fazer, por exemplo, a transformada inversa, né? Isso aqui é uma combinação linear, né? Aqui é a transformada Z, essa aqui é a transformada Z de
2 elevado a n U de n. Ué, por que você está falando isso? Porque a gente já aprendeu. Transformada Z de A elevado a n U de n é Z sobre Z menos A. Só estou fazendo uma comparação. Isso aqui é a transformada Z de 5 elevado a n U de n. Certo? É isso aqui. Então, se eu for fazer a transformada inversa, eu posso dizer que a minha sequência f de n, né, que é a sequência original, vai ser o quê? Vai ser 2 elevado a n vezes U de n, mais o quê? Esse 3 aqui, ó. Esse 3 aqui, 3 vezes quem? O 5 elevado a n, U de n. Né? Por que eu pude fazer isso aqui? Porque transformada Z é um operador o quê? Linear. Então, se tiver uma constante aqui multiplicando, né, uma transformada, quando você faz a transformada inversa é a mesma coisa. Tanto vale na volta como na ida, certo? Se eu for fazer a transformada Z disso aqui, ó, eu vou ignorar, não é ignorar, eu vou fazer a transformada Z desse cara aqui, que é a sequência, vou multiplicar por 3, certo? Ok? Linearidade, bem simples, tá? Bem simples. Então tá aqui, linearidade já foi vista, né? Agora vamos ver outras propriedades que são mais interessantes. Vocês vão ver já já, tá? Então, por exemplo, agora, ó, ele fala assim, ó, deslocamento para a direita, né, da sequência f de n, U de n. Por que ele fala de deslocamento para a direita? Porque apesar de teoricamente eu poder ter o deslocamento para a esquerda, como eu vou fazer transformada Z sendo uma função causal, né, trabalhar com sequências causais, se eu deslocar para a esquerda, eu posso perder algumas amostras, né, porque se eu tenho aqui uma sequência que está aqui, por exemplo, ó, uma sequência assim, causal, quer dizer, ela começa em 0 e vai até, pode ir até mais infinito, não tem valores aqui, né? Se eu deslocar ela para a direita, tudo bem, não tem problema nenhum. Ela vai continuar começando em 0, né, e indo até infinito. Claro que se eu estou deslocando ela para a direita, as primeiras amostras aqui da sequência vão ficar zeradas, certo? Porque antes, quando você tem lá os valores negativos, né, elas, a não ser que você tenha um valor negativo ali, aí você pode ter uma transformada Z, mas a princípio não, tá? Por quê? Porque quando a gente faz a transformada Z é só daqui para cá, né? Então, se eu deslocar para a esquerda, pode ser que eu perca, na verdade, algumas amostras na hora de fazer a transformada Z, né? E aquelas amostras vão ficar para N negativo, certo? Se eu deslocar esse cara para cá, por exemplo, esse cara vai vir para cá, e aí quando eu for fazer a transformada Z dele, essa amostra some. Tá? Então, por isso que ele basicamente fala de deslocamento para a direita, né? Então, o que é isso, né? Quando você desloca para a direita uma unidade, por exemplo, né? F de n menos 1, por exemplo, o que acontece com a transformada Z? Eu não preciso calcular novamente a transformada Z da sequência que eu já conhecia. Basta eu multiplicar por Z elevado a menos 1. Tá? Vou mostrar isso agora, porque aparece isso. Tá? Da mesma forma, se eu deslocasse 2 unidades, era Z elevado a menos 2. Se vocês lembrarem, né, isso parece muito com transformada de Laplace, e quando a gente faz a derivada, lembra que a gente multiplica por S. A diferença aqui é justamente porque eu estou trabalhando com transformada Z, e aí eu não estou mais trabalhando com S, eu estou trabalhando com Z. E o Z é um pouquinho diferente lá é um número complexo, mas é diferente um pouquinho daquele E elevado a menos SD, né? Que aparece na transformada de Laplace, tá certo? De qualquer forma, essas propriedades todas vocês vão ter acesso, entendeu? Então, a gente vai utilizá-las para a gente poder trabalhar em cima disso, tá ok? Então, ó, como é que você demonstra isso, né? O que ele faz? Ele pega, simplesmente usa a definição, né? Ele pega aqui, ó, e faz a transformada Z dessa sequência. O zero, pessoal, nada mais é do que o U, né? É que quando ele fala em U zero, é o degrau unitário, tá certo? Então, se você vai fazer a transformada Z dessa sequência, você simplesmente substitui esse valor aqui, né, na fórmula. Foi o que ele fez. Ó. Tá? Então, colocou aqui.
ok? Agora ele fez o quê? Ele fez vai fazer uma mudança de variável. Notem que, se você está trabalhando com U, agora de N menos M, o que você está fazendo? Você está deslocando o U de N M unidades para a direita, certo? O que vai acontecer? Olha só, você pode dizer o seguinte, ó, que o U de N menos M, né, ele vai ser 0, né, isso aqui é a sequência, né, você tinha U de N, que é isso aqui. Esse é o U de N, certo? Se você pegar, vamos supor que você veio para cá, ó, aqui é 0, aqui é 1. Aí você vê até, lembrando que esses valores aqui vão ser valores inteiros, né? Então esse M aqui de Maria é um número inteiro, tá? Então se você deslocar o U de N menos M, você vai ter isso aqui, ó. Isso aqui vai ser o U de N menos M, certo? Essa distância aqui de 0 é o deslocamento, certo? Ok? O que vai acontecer então? Notem que quando você tiver esses N's aqui menores do que o M, né? O N menor do que o M, o que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, vai ser sempre nulo, concordam? Você está com N menor do que o M, vai ter sempre nulo. E quando o N for maior ou igual a M, digamos assim, vai ser sempre quanto? Vai ser sempre 1. Tá legal? Tá? Por que ele fez isso? Porque aí, em vez de eu trabalhar com essa expressão aqui, ó, né? Aqui eu posso aqui fazer um somatório de n igual a 0 até infinito, né? De f de n menos m, z elevado a n. Só que o que vai acontecer? Esse n aqui, ó, na verdade, ele vai começar, né? Esse zero aqui é da definição. Porém, o que acontece aqui? Esse zero aqui, ele não vai... de 0 até m menos 1, por exemplo, você não vai ter valor nenhum, né? Tá certo? Não vai ter o valor, vai ter o valor zero, certo? Até ele poderia ter feito isso aqui, ó. N igual a m menos 1, certo? Ok? E aí, ó, o que você vai ter agora? Eu vou fazer uma substituição aqui, ó. Eu vou chamar de... N menos M igual a K, é isso. N menos M igual a K, ou seja, N é igual a K mais M. Aqui ele está só mostrando isso, né? Onde é que começa aqui Então, olha só. Deixa eu botar aqui. Opa! Caraca, foi aqui. Quase desligou. Cai não. Não cai não. Deixa eu botar aqui uma coisa para ele não cair. É isso mesmo, tá? Faz a substituição, você substitui então agora todas essas variáveis aqui, ó. O K igual a N menos M, então vai dar N menos 1. O que vai acontecer aqui? Você vai ter isso aqui, ó. Quando você substituir o seu K igual a N menos M. Né? Notem que aqui, ó, o que vai acontecer? Vai aparecer um K igual a 0 aqui, vai aparecer o K igual a 0 aqui, vai aparecer F de K, Z elevado a menos K, Z elevado... Ai, caralho, que merda, hein? Desculpa aí. E aí você tem isso aqui por definição, né? De K igual a 0 até infinito, né? Por definição agora é um somatório em K, então você pode tirar isso sempre para fora. Você já tem aqui a demonstração, né? Ok? Deixa eu botar aqui em cima. Não vai ter problema. Ai. Assim, não vai cair. Ok, deixa eu ligar o vídeo.
Legal, né? Então já foi demonstrada a primeira propriedade. Notem que é o deslocamento para a direita, tá? Você também pode fazer a transformada Z de um deslocamento para a direita de uma sequência que tem valores negativos. Aí você fala, pô, mas aí não vai dar problema? Não, justamente quando a sequência tem valores negativos, se você deslocar para a direita, esses valores podem aparecer, por isso que tem uma nova demonstração aqui. Como assim? Quando você desloca para a direita uma sequência que tem aqui, ó, vamos supor que seja uma sequência assim, ó, tem valores negativos, ó. Se você deslocar para a direita, uma unidade, você vai ter uma transformada Z, porque esse valor aqui que não aparecia, ele vai aparecer para cá. Esse valor que também não aparecia, se você deslocar 2 unidades, ele vai aparecer de novo. Tá? Então, primeiro eu fiz o deslocamento para a direita numa sequência que é causal. Certo? Uma sequência desse tipo. Agora eu vou fazer o deslocamento, ou seja, não tem valores negativos. Agora eu vou fazer o deslocamento para a direita numa sequência causal. Tá? Notem que vai ficar muito mais complicada a fórmula. Ó, tem uma parte aqui que é fácil. Como assim a parte que é fácil? É essa aqui, né? É igual ao que a gente já conhecia, tá? Porém, tem um somatório aqui, tá? Esse somatório aparece porque justamente porque você vai ter valores da sequência que são negativos que vão vir para a direita e você vai fazer a transformada Z disso, tá? A demonstração é exatamente igual, tá? Só que quando você ou seja, o que é, por definição, a transformada Z de f de n menos m, né? Uma sequência qualquer, né? Vai ser o somatório de n igual a 0 até infinito de f de n menos m, né? Uma sequência deslocada, uma sequência qualquer deslocada para a direita, z elevado a menos n. Faz a mesma substituição, só que quando você faz essa substituição agora, aparecem 2 termos. Aparece um somatório aqui, ó, que vai de menos m até infinito, e esse somatório aqui, ó, se você for olhar, ele pode ser dividido em 2 somatórios. Um somatório de menos m até menos 1, um somatório de 0 até infinito, tá? O que vai acontecer? Esse somatório de 0 até infinito é a própria transformada Z. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui é isso aqui, tá? Agora, se você pegar essa outra parte que está aqui, ó, ela continua, ela vem para cá. Faça uma mudança de variável novamente. Agora eu chamo de k igual a menos m. Então, n igual a 0. Então, o que vai acontecer? Quando k igual quando k igual a menos m, voltando aqui, né? Fiz essa mudança de variável. Agora eu vou voltar, né? Vou voltar. O n vai ser igual a 0. Quando k igual a menos 1, o n vai ser igual a m menos 1. Então, esse somatório que é de menos 1 até 1, de menos m até menos 1, vai ser um somatório de quanto? De 0 até m menos 1. Ó, de 0 até m menos 1. E o k vai ser o n menos m. Tá? Então, fica isso aqui, ó. Ok? Notem que quando tem valores negativos, né? Então, o que eu estou falando, vai aparecer esses valores negativos na propriedade. Então, por exemplo, aqui, ó, eu fiz um f de n menos 1, uma sequência qualquer. Ou seja, uma sequência que pode ter valores negativos, tá? Uma sequência qualquer. Então, se eu for usar essa fórmula aqui, ó, se eu quiser saber qual é a transformada Z de f de n menos 1, é só substituir na fórmula daqui de cima. Então vai ser, ó, z elevado a menos 1, né? Porque aqui é o m, né? Tá? Z elevado a menos 1, f de z, mais somatório
de n igual a 0 até, olha só, até m-1, mas o m-1 vai ser quanto aqui, ó? Se m é igual a 1 aqui, ó, se m é igual a 1, m-1 vai ser 0, então é um somatório de 0 até 0. Somatório de 0 até 0 é um número só, é um termo só, né? O termo que está em 0. Vai ser o quê? Vou substituir aqui o n igual a 0, vai ser f de 0 menos 1, z elevado a menos 0, certo? O que vai acontecer aqui? Z elevado a menos 0 é 1, f de 0 menos 1 é f de menos 1. Então, olha só, notem que quando eu faço o deslocamento para a direita e faço a transformada z de uma sequência qualquer, aparece esse f de menos 1. E de uma sequência causal? O f de menos 1 é 0, porque numa sequência causal a gente sabe que o f de menos 1, o f de menos 2, o f de menos 3, ou seja, os termos da sequência negativos numa sequência causal são 0, então não vai aparecer esses caras aqui, tá? Se eu fizesse um deslocamento de 2 unidades de uma sequência qualquer, aparece esse cara aqui e aparece esse cara aqui, tá? Então, às vezes o cara fala, né? Quando a sequência não é causal, ele fala dos valores negativos da sequência. Se você quiser fazer uma transformadazinha em cima disso, não tem problema nenhum, tá ok? Tá? Notem que isso aqui é muito parecido com transformada de Laplace, né? Com condições iniciais, etc e tal, tá? E é isso mesmo, tem muito parecido, tá? Legal? Deslocamento para a esquerda. Deslocamento para a esquerda, o que vai acontecer? Se você for fazer o deslocamento para a esquerda, cara, na verdade, vai depender muito da sequência que você tem. Se você tiver uma sequência causal e deslocar para a esquerda, você vai perder valores, certo? Você vai perder valores, tá certo? Então, como isso acontece? Como você perde valores? Ó, faz a mesma raciocínio aí em cima, né? Então, se você tiver uma sequência qualquer e deslocar para a esquerda, o que você vai ter aqui, ó? Né? Você vai ter esse tipo de coisa. Notem que é parecido, eu não vou repetir aqui, porque eu vou fazer um vídeo aqui detalhando cara a cara, mas o que acontece é que quando você desloca para a esquerda, né, você, em vez de estar trabalhando com z elevado a menos 1, z elevado a menos 2 e assim por diante, você vai trabalhar com z elevado a 1, z elevado a 2 e normalmente, né, os valores, né, do primeiro, desloca uma unidade, o F0 aparece, desloca 2 unidades, o F de 1 aparece, e assim por diante, tá? Outra propriedade importante, multiplicação por A elevado a N. Pô, essa aqui é muito fácil de provar, né? Porque o que acontece? Quando você multiplica uma sequência qualquer por A elevado a N, né, o que vai acontecer? Você vai ter simplesmente isso aqui, ó. Se você usar a definição, tudo aqui a gente faz usando a definição, né? Se você usar a definição, você coloca ó, A elevado a N, F de N, Z elevado a menos N. Esse A elevado a N eu posso substituir por 1 sobre A elevado a N menos 1. Desculpa, 1 sobre A elevado a menos N, né? Porque A elevado a menos N elevado a menos 1, né? O inverso, tá? Então, o que ele vai ter aqui? Se você agora passar isso para cá, né? Você vai ter F de N, Z elevado a menos N sobre A elevado a menos N, que é a mesma coisa que F de N, Z sobre A elevado a menos N. E a gente viu que isso aqui é o quê? Por definição, F de Z sobre A, ok? F de Z sobre A. É por isso que quando a gente pegou lá, se a gente tem, por exemplo, a sequência U de N, não precisava ter feito essa... Se a gente já conhecesse U de N, vamos supor que a gente tivesse calculado a transformada Z para U de N, né? A gente não fez isso. Na verdade, a gente calculou para A elevado a N, né? E aí substituiu A como 1, não é isso? Mas vamos supor que a gente tivesse calculado U de N. Daria o quê? Daria Z sobre Z menos 1, né? A gente viu isso, certo? Se eu pegar e botar A elevado a N de N, que é a multiplicação
por A elevado a N da sequência, o que vai acontecer? Eu aqui, ó, onde tiver Z, eu coloco Z sobre A, Z sobre A menos 1, certo? O que vai acontecer? Multiplica por A em cima e embaixo. Multipliquei por A em cima e embaixo. O que vai acontecer? Corta, 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 corta. Z sobre Z menos A. Estão vendo? Então, a propriedade está certinha, tá? A gente calculou certinho. Ok? Aí, olha só, que coisa interessante, né? Já que eu vi que a transformada Z, né, se eu pego, por exemplo, uma sequência qualquer, né, A elevado a N, e multiplico pelo F de N, eu chego, né, se eu fizer isso aqui, ó, eu vou ter um Fzão de Z sobre A, tá? O que vai acontecer aqui? Se eu pegar, por exemplo, esse aqui, ó, eu peguei um específico aqui, E elevado a menos NAT. Eu poderia ter colocado E elevado a menos NB, por exemplo, tá? Mas daqui a pouco a gente vai entender por que ele colocou esse AT aí, tá? Vai ter a ver com aquelas fórmulas de Euler, para a gente poder fazer a transformada Z de cossenos e senos, tá? Então, por exemplo, ó, isso aqui nada mais é, se vocês concordarem, de um A elevado a N, não é? E elevado a menos A, onde A é constante. Aliás, na verdade, devia usar um B aqui, para ficar uma coisa menos complicada, não é para confundir com esse A aqui, tá certo? E elevado a menos NBT. Seria o quê? Seria um A elevado a N. Como assim? Um A, que está aqui, elevado a N. Mas como seria, Bel? Ué, esse A agora vai ser simplesmente E elevado a menos BT elevado a N. Isso aqui é uma constante. E é uma constante. B eu não falei, é porque aqui ele está A, né? B, como se fosse B aqui, tá? Fica mais fácil fazer assim, tá? Esse B aqui, para não confundir com o anterior, ó. Certo? Então o que acontece, ó? É como se isso aqui fosse o meu A que eu calculei ali antes. Então qual vai ser a transformada Z? Vai ser, se eu fizer isso aqui, ó, vai ser F de Z sobre A. Só que quem é o F de Z sobre A? Esse F de Z elevado a menos BT, certo? Só que E elevado a menos BT, 1 sobre isso é o próprio E elevado a BT. Então, na verdade, isso aqui vai ser F de E elevado a BT vezes Z, tá? Por que isso é importante? Porque a gente vai usar isso quando estiver trabalhando com calcular, por exemplo, a transformada Z. Notem que esses valores A, aqui ele botou A, mas eu até usei B aqui, esse T grande, tudo isso aí pode ser um número qualquer, inclusive complexo, tá? Aliás, em nenhum momento eu falei que a sequência tem que ser um número real, tá? Pode ser um número complexo, não tem problema nenhum, tá? A sequência pode ser um número complexo, tá? Ok, então isso a gente vai usar daqui a pouco quando a gente estiver fazendo a transformada Z dos cossenos e senos, tá? Porque a cosseno e seno você justamente vai transformar isso numa expressão usando fórmula de Euler, né? Aí vai ter o E elevado e a gente vai usar essa fórmula aqui, tá? Multiplicação por N, e por N é o quadrado, né? Multiplicação por N, né? A gente já viu lá, lembra quando a gente multiplicava por T, né? E aparecia uma derivada, qualquer coisa assim, né? Lá no Fourier, né? E aí o que acontece? Aqui é semelhante, tá? Se você quiser saber qual é a transformada Z de N vezes F de N, você vai ver que é a mesma coisa que você pegar um menos Z
e multiplicar pela derivada em relação a z do f de z. Aí você fala, pô, como é que você prova isso? Realmente, primeira vez que eu vi isso, falei, pô, não vou provar isso aqui nunca, né? Tentei usar a definição. Então, como usar a definição? Pegar e fazer isso aqui, ó. Transformada z de nf de n. Né? Aí eu peguei, fiz lá, somatório de n igual a zero até mais infinito, de n vezes f de n, z elevado a menos n. E não consegui nada, certo? Não consegui nada. Daí o que na verdade você tem que fazer? Na verdade você tem que fazer esse lado aqui, ó. Você pega esse lado aqui e faz o seguinte, ó. Quem é ddz, ó. Tá vendo aqui, ó? Quem é que é ddz de f de z? Vamos lá. Ó, quem é dz de f de z? É igual a dz de quem? De somatório de n igual a zero até mais infinito de f de n z elevado a menos n. Não é isso? Não é? Ok? Certo? O que vai acontecer agora? Derivada do somatório é somatório das derivadas, porque você tem uma transformação linear, certo? Então você coloca aqui, ó, você vai ter um somatório de n igual a zero até mais infinito de quem? De dz de quem? De f de n z elevado a menos n. Certo? Notem, f de n não tem z nenhum. Tá? Então você pode colocar isso aqui como sendo somatório de n igual a zero até mais infinito de quem? De f de n dz de z elevado a menos n. Certo? Mas quanto é que é ddz de z elevado a menos n? Somatório de n igual a zero até mais infinito de f de n vezes menos n, certo? Z elevado a menos n. Tá? Menos 1. Menos 1. Certo? Então, ó, agora, o que você faz, ó? Você agora substitui aqui, na verdade, isso aqui, na verdade, é um z elevado a menos 1 que multiplica esse cara aqui, né? Você tem, começa assim, bota o z menos 1, como aqui é um somatório, né, em n, você pode colocar isso aqui dessa forma aqui, ó. Tirar o z menos 1 para fora, que tá multiplicando todo mundo. Vou tirar o menos esse eu não posso tirar, mas eu posso tirar o menos z elevado a menos 1. Vai dar somatório de quem? De f de n, f de n, n f de n, z elevado a menos n. Tá? O que é isso aqui? Por definição, isso aqui é transformado a z de n f de n. Tá? Beleza. Então, ó. Ah, mas não deu igual. Sim, deu igual. Tá? Pode ver, ó. Menos z. Tá? Ok? Só multiplicar pelos dois lados. Certo?
Para fazer esse segundo aqui, como é que faz? Nota aqui que tem um N2 ainda, tem esse aqui, ó. Como é que faz esse segundo aqui? Vocês sabem? Esse segundo, galera, você faz fazendo o seguinte, ó. Faz a mesma coisa que eu fiz. Faz essa derivada, depois faz essa derivada, e aí você chega que vai dar um N2FN. Não vou fazer aqui não, porque dá trabalho pra cacete. Vou fazer depois. Mas a gente, na verdade, a gente vai usar isso como fórmula, digamos assim, tá? Como propriedade mesmo, tá certo? Para a gente montar nossa tabela de propriedades e de transformadas Z, tá? Essa aqui essa aqui você vai pegar o livro, essa próxima propriedade aqui, se vocês pegarem o livro do Latte, ele prova de uma maneira muito complicada. Essa aqui é como se fosse a integral, né? É um somatório até n, né? O integral de 0 a t de uma função. Lembra que tem a integral de 0 a... Lembra que a gente na transformada de Laplace, quando a gente pegava a integral de 0 a t de f de t dt e fazia a transformada, aparecia um f de s sobre s? Lembra que aparecia um f de s sobre s? Aqui aparece um z sobre z menos 1 vezes f de z, quer dizer, parecido também com Laplace. E esse aqui, a maneira de você determinar isso aqui é muito bonito, cara. Isso aqui é uma sequência causal, né? Espera aí. Sequência que começa em 0, tá? Então, o que acontece, ó? Você vai simplesmente chamar essa sequência aqui, esse somatório, só que ele vai usar um x qualquer, vai chamar de y de n essa sequência aqui, tá? Ok? Que é o somatório dos x's até o termo n, tá? O que você pode falar agora aqui? Você tem que esse somatório aqui de x's eu vou mostrar, na verdade aqui ele devia chamar de f, né? Mas tudo bem. Ou então bota aqui x, pronto. Tá? Então olha só, ele chamou de y de n, o que? O somatório até o termo, o somatório da sequência até o termo n, tá? O que vai acontecer? Se você pegar, né? Ou seja, esse n está relacionado a isso. O y de n também pode ser o somatório até n-1 mais o x de n, certo? Então, olha só, vai botando o somatório aqui, então vai ser x de 0 mais x de 1 mais até o x de n. Aí o que ele fez? Ele pegou e dividiu nesse somatório mais esse termo, tá? Ok? O que vai acontecer? Você pode dizer então que, e quem é esse somatório aqui? Você, por definição, se você definiu isso dessa forma, como sendo y de n, esse somatório é até n-1, então você tem y de n é igual a y de n-1 mais x de n, certo? O que você vai fazer agora? Vai aplicar a transformada z dos dois lados. Como a sequência é causal, o que vai acontecer? Esse aqui você vai ter o próprio y de z, aqui você vai ter um z menos 1 y de z, porque a gente já viu o deslocamento para a direita de uma unidade a multiplicar por z menos 1, é z elevado a menos n, uma unidade é z menos 1, e aqui vai ser o próprio x de z, certo? Arrumando isso aqui, você tem que o seu y de z, que é isso aqui, né? Ou seja, a transformada de somatório de m igual a 0 até n de x de m, que é justamente o que você quer, que é esse, ele chama aqui de y de z, vai ser z sobre z menos 1 vezes o x de z, tá? É fácil usando aqui. Por quê? Porque é o x de z, né? Transformada de x de n, por definição, o x de z, tá? Bom, a gente já falou de convolução em tempo discreto lá no primeiro bimestre de sinais 1, certo? Como assim convolução em tempo discreto? Só para lembrar, né? Quando a gente entra em tempo contínuo, se você tem um x de t entrando no sistema linear invariante no tempo,
invariante no tempo, onde você tem aqui com transformada, né, com resposta ao impulso igual a h de t, a gente sabe que a saída y de t é igual a quem? É igual a x de t convoluindo com h de t. E a gente viu que essa convolução é uma integral, né, de menos infinito até mais infinito, de x de t menos tal, h de tal, d tal, certo? Isso a gente viu lá em tempo contínuo. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa parecida em tempo discreto? Sim, né? A gente vai fazer uma coisa parecida em tempo discreto. Notem, se você entrar com uma entrada delta de zero num sistema linear invariante no tempo, quem é delta de zero? É o próprio, aqui não é delta de zero, é delta de n. É que o delta de n e o delta de zero se confundem, né? Porque delta de zero é 1, o delta de n também é 1. Mas o que vai acontecer? Se entrar com delta de n, o que sai? O que sai é a resposta do sistema ao delta de n. Por definição, a resposta do sistema a um delta de n é o próprio h de n, certo? Como o sistema é linear invariante no tempo, se eu pegar e multiplicar um x de zero desse lado, o que vai acontecer do outro lado? Vai multiplicar por x de zero também, certo? Se eu pegar agora um x de 1 desse lado, o que vai aparecer lá do outro lado? E agora eu botar um delta de n menos 1. Por que delta de n menos 1? Porque o delta de n menos 1 é o valor de delta em 1, que vale 1, certo? Que vale 1. Se você multiplicar por x de 1, é o próprio x de 1, certo? É o próprio x de 1. O que vai acontecer aqui? Como isso aqui é linear invariante no tempo, isso aqui vai ser hn menos 1. Como é linear, multiplica por x de 1. E aí você tem essa sequência aqui, ó. Certo? Deixa eu apagar. Que é n. Certo? O que vai acontecer aqui? Se você pegar a soma disso tudo aqui, vai ser a sua própria sequência. X de m, né? Isso aqui vai ser o próprio x de m aqui no caso, né? No caso, x de m, tanto faz, certo? E essa aqui, se você pegar todas as saídas aqui e somar, você vai ter o quê? O y de n, tá? Então, quem é essa saída aqui? Se botar ela na forma de somatório, vai ser isso aqui, ó. Vai ser somatório de m igual a zero até infinito, até mais infinito, de x de m, h de n menos m. Isso é a convolução, tá? Isso é a convolução, tá ok? Isso aqui você pode chamar de... Essa é a convolução o quê? A gente chama de convolução discreta, né? Diferente da convolução contínua. Essa aqui a gente consegue fazer facinho aí, né? Usando a própria definição aqui da convolução discreta. Só que a gente pode fazer de uma maneira complicada, que também aquela maneira complicada é você inverter. A gente fez isso. Por que a gente fez da maneira complicada? Para a gente poder já se preparar para fazer a convolução contínua. Então você pode fazer também, invertendo a sequência, deslocando, etc. Tá? Você chama isso aqui de x de n, convolução com h de n. Qual é a vantagem, né? Por que você usa isso? Você usa isso quando você quer saber a resposta de um sistema. Entrou lá com uma sequência, tem um sistema que tem uma resposta ao impulso discreta. Qual vai ser a saída? A convolução da entrada com a resposta ao impulso, tá? Só que isso pode dar muito trabalho, a gente já viu, né? Pode dar muito trabalho. Porém, se você usar, né, transformada Z, né, você vai ver que a transformada Z da convolução é a multiplicação das transformadas Z, H.
tá? Certo? Como é que você prova isso? Definição, tá? Vou fazer um vídeo depois com mais calma para mostrar isso aqui para vocês, mas a princípio é definição, tá? Sequência causal, faz mudança de variável, quase todas essas provas aqui são usando mudanças de variável, você consegue chegar lá, tá? Qual é a vantagem disso? É que eu posso, por exemplo, calcular, né, a resposta de um sistema, calculando as transformadas z. O que eu tenho que fazer depois no final? Transformada z inversa, certo? Vou fazer um exemplo daqui a pouco, né? Notem que aqui, ó, na multiplicação e transformada, você não vai nem usar isso, tá? Multiplicação e transformada. Porque olha só o que aparece aqui, uma coisa horrorosa, né? Uma convolução circular, etc. Esquece, não vai, né? Isso não tem sentido. Teorema do valor inicial e teorema do valor final são interessantes. Como assim? Você pode saber, por exemplo, qual é o valor, né, inicial de uma sequência conhecendo a transformada z. Nem Laplace, lembra que você conseguia descobrir o valor inicial de uma função, né, conhecendo a transformada de Laplace. Só que você botava o quê? Limite quando s tende a infinito de s f de s. Aqui é limite quando z tende a infinito de x de z, não tem s, tá? Não tem z. Da mesma forma, o teorema do valor final não é limite quando... Lá no Laplace era limite quando s tende a 0 de s f de s. Aqui não, aqui é limite quando z tende a 1 de z menos 1 f de z. Depois eu vou fazer essas demonstrações, porque são... Na base, o que interessa para a gente não é nem isso. O que interessa para a gente é fazer os exercícios usando essas propriedades, tá certo? Aqui, ó, dá maior trabalho para fazer isso aqui. Bom... O que a gente fez aqui? A gente agora mostrou todas as propriedades que a gente vai usar. Não sei se aqui nessa transparência tem tem as propriedades aqui, mas eu tenho tem a tabela aqui, ó, né? Mas eu tenho uma tabela mais bem feita. Essa aqui está em inglês, que eu peguei de um livro, né? Que é muito bom a abordagem dele. Né, mas ela tem uns errinhos, tá? Por exemplo, aqui, não sei nem se eu já consertei, tem uns errinhos aqui, ó. Tem um aqui que é menos e mais. Na minha tabela está correto, não se preocupe. A tabela que eu vou fornecer. Professor, tem alguma coisa parecida com a dualidade? Não tem, não. Não, por quê? Dualidade, se você pensar bem, não tem nem transformada de Laplace. Porque a dualidade aparece na transformada de Laplace, de Fourier? Porque, a transformada de Fourier, tanto a direta como a inversa, são praticamente iguais, só muda um número, só muda um sinal, e um 2π. Por isso que aparece a dualidade, entendeu? É quase igual, mas não é, entendeu? Não tem como, não tem não. A tabela que a gente vai ter aqui, a gente vai usar. Bom, a gente já fez a transformada da sequência geométrica, fez usando somatório. Podia fazer de maneira diferente? Podia, né? Podia como? Olha só, o que é? Olha só como eu poderia, usando as propriedades que eu acabei de mostrar, ó, vou pegar uma propriedade aqui, que é essa aqui, ó. Quem é, né? Eu sei que a transformada z, eu sei que a transformada z sequência causal. Então, eu sei que a transformada z de uma sequência disso aqui, ó, de somatório de m igual a 0 até n, de delta de x de m, né, é igual a quê? Z sobre z menos 1 que multiplica x de z, certo? Ok? Z sobre z menos 1 que multiplica x de z, tá? Olha só, se eu pegar e substituir
x de m por delta de m. Quem é o delta de m? Essa sequência aqui, ó. 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui é 1. Isso aqui é o delta de m. Isso aqui é o meu m. Certo? Olha só. Se eu pegar esse somatório aqui, ó. Aí eu pego o somatório para n igual a 0. Quanto é que vai dar esse somatório para n igual a 0? Substitui, vai ser de m igual a 0 até... Deixa eu pegar esse... Vou fazer agora o somatório aqui, ó. Transformada... Deixa eu pegar só o somatório. Somatório de m igual a 0 até n de delta de m. Vou botar o delta aqui, certo? De delta de m. O que vai ser para m igual a 0? Para n igual a 0? Para n igual a 0, né? Isso aqui vai ser uma outra sequência. Vai ser uma sequência que eu vou chamar de y de n. Para n igual a 0 vai valer quanto? Vai valer 1. Né? Para n igual a 1, para n igual a 0 é 1. Para n igual a 1, vai ser 1 também. É um somatório do delta de m, mas só vai ser 1 também. Vocês estão entendendo? Vai ser 1 também. Para n igual a 2, vai ser 1. Por quê? Porque é o delta, né? O delta 0 a 0 só vai funcionar no valor. Vai ser só em delta igual a 0. Você está entendendo? Só quando o delta tiver 0 que vai ter valor. Então essa sequência aqui, que é o somatório de m igual a 0 até n de delta de m, nada mais é do que o quê? O U de n, concorda comigo? É 1 para todos os n's positivos, concorda? Lembra? Tem uma sequência causal, que eu não vou usar para valores negativos. Substitui, galera, olha só. N igual a 0 vai ser somatório de m igual a 0 até n de delta de m. Quanto é que é o delta de m em m igual a 0? É 1, certo? Agora vamos fazer n igual a 1. Vai ser delta de m. Isso vai ser quanto? Vai ser delta de 0 mais delta de 1. Certo? Mas delta de 1 vale quanto? 0. Certo? Para n igual a 2, delta de 0 mais delta de 1 mais delta de 2. Delta de 1 vale 0, mas delta de 2 vale 0. Por quê? Por definição. Só o delta de 0 tem valor. Então, para qualquer n maior do que 0, todos os valores vão ser 1. Isso aqui é a sequência o quê? É o degrau. Concorda com o degrau? Então eu poderia definir, né, a transformada do degrau unitário usando essa propriedade aqui. Certo? Como assim? Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser o próprio U de n. Concordam comigo? Então, isso aqui for delta, isso aqui vai ser o U de n. Não é? A transformada vai ser o quê? Z sobre Z menos 1, que multiplica quem? X de Z, mas X de Z é a transformada desse cara aqui. É o H de Z, digamos assim. É o delta de Z. Quanto é que é a transformada do delta? A gente já viu. Vale 1, por definição. Então, isso aqui vai valer 1. Ou seja, a transformada Z de U de N é Z sobre Z menos 1. Usando o quê? Usando a propriedade. Como assim? Conhecendo o que é o delta de N e usando a propriedade. Certo? Se eu encontrei essa transformada Z, notem, isso eu usei uma propriedade, usei também a definição de transformada Z, certo? Fiz isso tudo. E aí, galera, o que acontece? Notem que eu encontrei agora, eu já sabia a transformada Z de delta de N, que é igual a 1. Agora eu acabei de fazer a transformada Z de U de N só usando a propriedade do somatório ali, a transformada do somatório. Isso aqui deu quanto? Deu Z sobre Z menos 1. Se eu quisesse fazer a transformada Z de A elevado a N U de N,
eu podia usar a propriedade daquele Z sobre Z menos A, ó. Essa aqui, ó. Eu encontrava Z sobre Z menos A. Lembra que a gente fez? Z sobre A dividido por Z sobre A menos 1. E aí você simplesmente multiplica por A da Z sobre Z menos A. Ou seja, dá para você sair da transformada apenas usando as propriedades, usando os fatos de que você tem a transformada, você conhece o delta de N, conhece o U de N, conhece o somatório, você consegue fazer todas as transformadas que eu preciso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu usei o que? Eu fiz essa transformada aqui, não precisava ter feito, podia ter feito todas as propriedades que vocês viram ali em cima, fazer a transformada Z do delta de N, fazer a transformada Z do somatório do delta de N, que era o U de N, né? Ok? E aí eu também, e depois usava a propriedade da multiplicação por A elevado a N, tá? Seria isso aqui, tá? Isso a gente já fez na primeira aula, tá? Notem que se eu usar agora, em vez de A elevado a N, usar E elevado a menos AT grande elevado a N, né? O que vai acontecer? É só substituir isso aqui, como se aqui fosse um A, né? Então a transformada que seria Z sobre Z menos A vai ser o que? Vai ser Z sobre Z menos E elevado a menos AT. Por que você usou isso? Eu vou usar daqui a pouco na transformada de seno e cosseno, ok? Eu vou usar para seno discreto e cosseno discreto, né? Porque não vai ser AT, não vai ser um seno de KT, vai ser um seno de KN, tá? Discreto. Então, ó, para calcular a transformada Z de cosseno e de seno, como é que eu faço? Simplesmente eu coloco cosseno. Nem precisava, eu vou explicar porque aparece esse AT aqui. Esse T grande tem a ver com período, depois vocês vão ver mais tarde. Notem que ele não precisava ter colocado isso, ele podia botar só um número qualquer, né? Um cosseno de KN, tá? Mas ele coloca, em vez de ele colocar um K, ele coloca um Azinho T grande. Depois vocês vão entender por que aparece isso, tá? Ok? O que é cosseno de teta, né? Ok? Lembra que é E elevado a mais J teta menos mais E elevado a menos J teta dividido por 2, certo? Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou usar o teta como sendo esse NAT. Então, cosseno de N a T grande, ok? Vai ser E elevado a mais J N A T grande mais E elevado a menos J N A T grande sobre 2, certo? O que vai acontecer agora? Se eu for fazer a transformada Z do cosseno, vai ser a transformada Z de quem? De E elevado a mais J N A T sobre 2 mais E elevado a menos J N A T sobre 2. E agora? Agora você vai simplesmente lembrar que a transformada Z de E elevado a menos N A T vai ser igual a quê? Z sobre Z menos E elevado a menos AT, certo? Se você pegar agora e colocar um J aqui, ó, que aparece um J também, certo? Os dois lados, tá? E aí o que vai acontecer? Que você vai ter o quê? Vai ter meio de Z sobre Z menos E elevado a mais J N A T mais meio de Z sobre
Z menos Z elevado a menos JNAT. Agora você vai arrumar isso aqui, né? E você vai somar essas duas transformações. Você vai arrumar isso aqui, botar sobre o mesmo denominador, vai multiplicar um pelo outro. Por isso que vai aparecer agora, ó, um Z ao quadrado e assim por diante, tá? E você consegue, para chegar daqui até aqui, né? É só trabalho algébrico, mas você chega, ok? Mas você chega, tá? Outra transformada que você vai usar propriedade. Como assim? Quem é a rampa unitária discreta? Isso aqui, quem é? Delta de N. Quem é isso aqui? E aqui tudo 1. Isso aqui é o U de N. Quem é a rampa unitária discreta? É isso aqui, ó. Aqui vale 1. Aqui vale 2, e aqui vale 2, aqui é 0, 0, aqui vale 3, aqui vale 3, né? Na verdade, a rampa unitária discreta é N U de N. É N que multiplica U de N, tá? Como é que você faz a transformada disso? É só usar a propriedade. Como assim? Que propriedade? Eu não lembro. Essa aqui, ó. Multiplicação por N. Cadê? Multiplicação por N, ó. Aqui. Ou seja, transformada Z de N, U de N, vai ser o que? Vai ser menos Z D de Z de quem? De Z sobre Z menos 1. Certo? Transformada Z de Z, ou seja, a derivada desse quociente aqui, né? U sobre V, então vai ser o que? V U' menos U V', não é isso? Então aqui, ó, isso aqui é U, isso aqui é V, isso aqui vai ser V U' menos U V' sobre V ao quadrado, certo? Então, onde você tem o que? Quem é V? É Z menos 1. U' vai ser 1, certo? Porque a derivada de Z em relação a Z é 1. Menos U, que é Z, que multiplica quem? Que multiplica a derivada de V, que é V', que é 1, né? Porque é Z menos 1. Sobre quem? Sobre V ao quadrado, que é Z menos 1, certo? Isso aqui vai dar Z menos 1 menos Z, certo? Sobre Z menos 1 ao quadrado. Esse Z aqui vai cortar, isso aqui vai dar menos 1, tem que multiplicar por esse menos Z aqui, concorda? Estava lá do lado de fora que eu não coloquei. Então, vou multiplicar aqui por menos Z. Então, no final vai dar quanto? Vai dar Z sobre Z menos 1 ao quadrado. Então, a transformada Z da rampa, né? É isso aqui, ó, Z sobre Z menos 1 ao quadrado, tá? Notem que a gente podia colocar outras coisas, né? Por exemplo, a gente vai mostrar, mas na verdade, ó, a gente vai ver, por exemplo, a gente precisa saber basicamente, ó, isso aqui são os negócios, mas essas aqui que são importantes, ó, quer ver, ó? Né? Z sobre Z menos A ao quadrado,
A, Z mais A sobre Z menos A ao cubo. Por que isso aqui é importante? Vou explicar para vocês. Porque o que vai acontecer quando a gente estiver trabalhando com transformada Z, eu vou fazer isso na aula de amanhã, é que você vai ter que fazer a transformada inversa, certo? Vai ter que fazer a transformada inversa. Aliás, eu vou dar um exemplo, onde a gente vai chegar no problema e vou ver como é que a gente calcula a transformada Z. E na hora de fazer a transformada inversa, vai aparecer termos. Lembra que em Laplace aparecia S mais A, S mais B no denominador, a gente fatorava, etc e tal? Não é isso? O S menos A, S menos B, não interessa? Agora vai aparecer o quê? Vai aparecer Z menos A, vai aparecer Z menos B e assim por diante, tá? E a gente vai fazer fatorando para poder calcular a transformada inversa. Na aula que vem eu vou falar sobre a transformada inversa, tá ok? Então, acho que tá bom, é isso, tá? Amanhã a gente continua, vou falar sobre, tá vendo? Ó, transformada Z inversa, vou trazer uma tabela melhor do que essa e vou começar a fazer a inversa. E aí depois a gente vai botar os problemas, né, pessoal? Né? Transformada Z inversa tem 2 métodos de resolver, tá? Aí eu vou começar a fazer os problemas, equações de diferenças, vou pegar um sistema para a gente calcular, tá ok? Então amanhã a gente faz isso. Legal, pessoal? Até amanhã então.